Fala galera, na aula passada a gente falou sobre aparato técnico-científico, também questões relacionadas à linguagem e discurso. Se você não assistiu, vou deixar o link aí na descrição para você acompanhar essa aula. Bom, na aula de hoje a gente vai entrar propriamente falando dos artistas, né, dos fotógrafos que produzem na Amazônia Internacional Brasileira. Conhece alguém? Sabe? Tem alguma referência, algum artista, algum nome que você conheça? Quer saber mais? Cola aí que a gente vai já descobrir. Como referência? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a porção da Amazônia Internacional Brasileira, tá? Para isso a gente vai falar ou apresentar o trabalho de alguns fotógrafos, artistas, tá? Para a gente conseguir entender e problematizar essas questões. Como eu falei na nossa primeira aula, a gente não vai fazer, não tem a pretensão, porque seria extremamente ambicioso, da gente fazer um panorama geral dessa produção brasileira, tá? Mas eu vou tentar sempre pontuar fotógrafos que tenham essa problematização e que tragam questões importantes para a nossa discussão e até para a gente aguçar mais o nosso ponto de vista, até inspirar uma reflexão maior, né, sobre esses reflexos e sobre essas interações e fricções que a imagem pode provocar, né, esses textos, né, que as imagens podem suscitar na gente. E para isso eu vou tentar trazer um pouquinho de cada estado que compõe a Amazônia brasileira, a Amazônia Internacional Brasileira. Beleza? A gente vai começar com o Acre, né? A gente volta e meia brinca, né? Que é uma parte do Brasil meio esquecida, né? Mas por conta disso a gente vai começar com Acre falando de um fotojornalista que tem um trabalho extremamente potente, extremamente profícuo, que chama Odair Leal. O Odair Leal é um fotojornalista acriano e que problematiza essas questões relacionadas à ancestralidade e à herança. Por ser um fotojornalista, ele acaba tendo uma produção que é mais abrangente, né? Mas que também por conta dessa abrangência traz questões bastante importantes e traz elementos bastante reflexivos. Então a gente vai acompanhar no slide que eu vou passar aqui, tá? Pra gente conhecer um pouquinho da produção desse fotojornalista e a gente vai falando com o decorrer dessa produção, beleza? Fica aí que tem material muito legal, uma produção realmente incrível. Né, o trabalho. Mas para além de bonito, a gente precisa sempre levar em consideração o discurso. O trabalho do Odair é um trabalho de denúncia, né? Ele está falando do cotidiano, falando dessas fricções e das interações sociais, e isso está refletido na imagem, né? Na produção fotográfica desse fotógrafo. A gente tem a presença desses movimentos migratórios. O Acre, por ser essa região de fronteira, acaba também absorvendo essa população. Então a gente está falando não só de belas imagens, de belas capturas com boa composição, com boa luz, né? A gente também está fazendo esse olhar de denúncia e que é extremamente importante. Lembra que a gente falou de discurso na aula passada? Bom, para além do trabalho do Odair, eu vou trazer um outro fotógrafo que também tem uma produção bastante delicada, no sentido de um olhar diferenciado sobre a realidade, que é um fotógrafo chamado Floriano Lima. Eu conheci o trabalho do Floriano numa exposição chamada Minha Ilha, e o nome já sugere justamente essa nossa conexão na Amazônia com os rios, né? Então a gente tem uma relação muito forte com as águas, as águas são muito presentes no trabalho do Floriano, e a gente vai perceber isso nessa série de imagens que eu vou apresentar para vocês. Fica aí.
Para além do Amapá, né, que a gente tem um artista macapaense, que eu apresentei agora para vocês, a gente tem um outro fotógrafo, de quem inclusive sou muito fã, que chama Araquém de Alcântara, que é um fotógrafo amazonense radicado no Amazonas, com uma produção extremamente profícua, premiado internacionalmente, com muitas publicações de livros. Então fica a dica aqui para quem quer conhecer e adentrar um pouquinho mais desse universo da imagem, olhar esse olhar diferenciado da Amazônia. O Araquém tem um trabalho que tem essa conexão muito forte com a natureza, com essa exuberância a priori, mas além disso, para além dessa exuberância, para além dessa cor, dessas texturas que são muito presentes no trabalho do Araquém, a gente também traz esse olhar de denúncia. Tem uma série do Araquém que ele produziu no ano passado, né? Ela é uma série que ainda está em processo de construção, isso também é legal, porque a gente nas redes sociais a gente vai acompanhando essa crescente, que é o movimento de denúncia nas queimadas no Amazonas, né? No estado do Amazonas. O Araquém é um fotógrafo andarilho, ele anda muito pelo território amazônida e ele conhece, né? Justamente por ser da região, a gente tem esse olhar de dentro, esse olhar com mais intencionalidade, com um olhar que traz não só a questão do exotismo, mas ele traz esse olhar de pertencimento e isso também é importante, tá? A gente vai acompanhar, eu peguei algumas imagens dessas que são imagens mais famosas, que tem até um cunho mais etnográfico, também trago essa natureza exuberante, mas eu também trago o processo de denúncia para a gente conhecer, sabe? Porque realmente vale muito a pena. O Araquém é um artista que precisa ser visto. Bonito, né? Não tem como não ser fã desse artista espetacular. Bom, além do Amazonas, eu trago um outro olhar sobre essa Amazônia, que é o olhar do Antônio Carlos Banavita, que é matogrossense, e é talvez na nossa aula é um primeiro olhar sobre as populações tradicionais indígenas, tá? Porque todos os outros fotógrafos que eu apresentei anteriormente, apesar de ter essa conexão, ele não tem ah, digamos assim, uma maior dedicação exclusiva, né, sobre essa população especificamente. Apesar de ser um olhar de um estrangeiro, quando eu falo com o olhar de um estrangeiro, porque é um olhar de um não indígena, tá? Não é que significa dizer que ele more ou que ele seja de outro país, muito menos que ele não conheça o lugar. Mas eu falo só a questão do pertencimento das populações tradicionais indígenas. Ele tem um olhar também extremamente contemporâneo, muito atento às dinâmicas sociais. Então o trabalho do Antônio Carlos ele tá muito relacionado a esse cotidiano, a esse dia a dia. Então ele traz uma camada, né? Ele traz camadas bastante interessantes para a gente pensar essa dinâmica também, né, das populações tradicionais. Então acompanha aí que a gente vai já ver um trabalho também extremamente bem construído. Para falar sobre Pará, né, uma artista, que apesar de não ser paraense, ela é essencialmente paraense, porque ela vive aqui há muito tempo. Eu trouxe a produção de uma fotógrafa que tem uma produção gigantesca e projetos muito interessantes que lançam um olhar sobre a Transamazônica. Lembra, claro, que na nossa primeira aula a gente falou sobre os processos integralistas? Exato. A Paula, ela vem para o Pará nesse movimento, ainda criança com os pais, né? Nesse movimento de ocupação, né? Nesse afã de ocupação da Amazônia. E eu digo que a Paula Sampaio, ela é uma grandíssima contadora de histórias.
a Caríssima, como ela é popularmente conhecida, ela é uma grande conhecedora não só dos quesitos técnicos de produção de imagem, ela tem uma fotografia preto e branco extremamente bem construída, o jogo de planos da Paula, né, de escala, essa é uma característica bastante importante. Ela joga muito com essa escala, mas por ser uma grande contadora de história, ela consegue trazer uma camada mágica, né, para essa produção fotográfica. Então, a fotografia da Paula, ela tem sempre esse quê de mágico. E para quem vive na Amazônia, também tem um quê de nostalgia. Então, além de apresentar um trabalho que é extremamente bem construído, bem contado enquanto narrativa, a Paula também vai trazer esses elementos que são nostálgicos para gente que vive aqui, tá? Mas para quem não vive aqui também tem sim uma conexão porque está ligado à nossa ancestralidade. O trabalho da Paula é um trabalho que fala sobre movimentos, né? A Paula tem um processo que durou mais de 13 anos na época, que eu acho que ela até já desistiu de contar, ah, que ela faz um andarilhamento sobre a Transamazônica que vai encontrando esses personagens, essas histórias e vai compondo o trabalho, a produção fotográfica da Paula. Beleza? Eu vou trazer esses elementos mais históricos, digamos, da produção da Paula, tá? Pra gente poder elencar. A Paula tem uma produção incrível. Não se preocupem com relação às referências, porque eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Links para acesso de material desses artistas, informações complementares se vocês quiserem. Tudo bem? Então acompanhem o trabalho da Paula, que é um trabalho que vale muitíssimo a pena ser visto, ser apreciado e muito mais que isso. É um trabalho que merece ser apreendido, beleza? Para disparar, além da Paula, eu trouxe um outro coletivo, que é o coletivo Beturi, que é um coletivo de cineastas, e é legal porque é um coletivo de cineastas índios, né? Indígenas, que é índio é pejorativo, mas indígenas, que conhecem a realidade, as dinâmicas e o trabalho. A produção desse coletivo fala exatamente disso, né? Das dinâmicas do cotidiano das tribos e esses processos de transformação que a nossa sociedade vem passando. Né? Então, todos esses reflexos, reflexos sociais, reflexos ambientais, vão interferir no cotidiano dessas populações tradicionais e o coletivo Beturi traz essa fotografia, traz essa produção de vídeo também nesse movimento de denúncia. Então, é um trabalho de um coletivo que vale também muito a pena conhecer. Tá? Olha aí para vocês verem como é incrível o trabalho desse coletivo. Bom, incrível, não é? Bom, um outro trabalho importante da gente pensar a Amazônia brasileira, a Amazônia Internacional Brasileira, é o trabalho de uma fotógrafa incrível que eu conheci relativamente recente, chama Marcela Bonfim, que é uma fotógrafa de Rondônia, na verdade ela é uma multiartista, ah, e ela é realmente multi, sabe? Ela tem um processo que para além da captura da imagem também está relacionado à experimentação desses suportes, dessa apresentação enquanto um objeto, uma obra de arte. O trabalho da Marcela está muito ligado às raízes e à ancestralidade negra quilombola. Então, esse é um outro dado importante, porque quando a gente fala de Amazônia, a gente sempre pensa muito nas populações tradicionais indígenas e a gente acaba esquecendo de entender que nos nossos processos, nos nossos movimentos,
muitos quilombos e muitos negros, por conta do reflexo da nossa colonização, vieram e estão na Amazônia. E a gente precisa falar sobre essa população. A Marcela uma artista que tem um olhar extremamente delicado para essa população, para essa construção. O trabalho de retrato é um trabalho de retrato espetacular, com um olhar de consentimento, que eu acho que esse que é o de consentimento e de pertencimento, que eu acho que são duas palavras extremamente importantes para se falar da produção da Marcela. Beleza? Olha aí como é incrível. E como não falar de Amazônia sem lembrar de Cláudia Andujar, né? A Cláudia Andujar, apesar de não ser brasileira, ela vai ter uma produção que é reconhecida internacionalmente enquanto correspondente fotográfica, né? Documentando as populações Yanomamis com um trabalho de retrato que a priori parece extremamente duro, sério, incisivo, mas quando a gente consegue olhar essa produção de maneira mais dilatada e a gente consegue encontrar a assinatura dela, enquanto esse processo e a importância da Cláudia Andujar nesses processos etnográficos, e a importância da fotografia também, pensar a importância da fotografia como esse lugar de materialização, de assinatura de pertencimento, né, de passagem pela terra. O trabalho da Cláudia Andujar é um trabalho que realmente não poderia ficar sem a gente ver. Apesar dela não ser brasileira, a Cláudia ela vai ter essa produção toda em Roraima, se não me falha a memória. Tá? Então vou apresentar um pouquinho do trabalho da Cláudia Andujar, porque é um trabalho que realmente uh, mesmo quando que eu acho que é um trabalho essencial, sabe? Independente, lembra que eu falei, independente de ser unânime ou não, eu acho importante a gente conhecer a produção e entender ele enquanto dinâmica, enquanto um processo de construção poética, enquanto uma importância etnográfica e narrativa. E por fim, porém não menos importante, a gente também tem um trabalho do fotógrafo ativista chamado Genilson Guajajara, que vive no Maranhão e tem a sua produção como um grande movimento de denúncia, né? Ele usa a produção fotográfica para denunciar as questões relacionadas às populações tradicionais indígenas e também documentar e apresentar esse cotidiano com um olhar de dentro, né? Esse olhar diferenciado também. Então o trabalho do Genilson ele traz essas muitas camadas que são extremamente interessantes para a gente pensar esse todo, né, de como essa Amazônia se constitui nesse território gigantesco. Para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho do Genilson, fica aí que a gente já vai ver ou já vai acompanhar algumas imagens da produção desse artista.
Maninho, que hoje realmente deu nó, né? É muita coisa, é muita gente. A gente precisa levar em consideração nesse nosso movimento de bate-volta aqui rapidinho, para recapitular da aula, é que apesar da gente falar de um único conceito, que é a Amazônia Internacional Brasileira, ela apresenta as suas particularidades, que também está relacionada às particularidades territoriais. Tá? Essas interações elas também vão ser refletidas na imagem. Então, quando eu apresento esses artistas, a gente também está apresentando esses diversos horários, beleza? Outro ponto importante que a gente precisa entender no nosso bate-volta é que a gente não pode ter conceitos abrangentes e generalistas, porque a gente está falando de lugares que têm realidades diferentes e que têm processos de ocupações e dinâmicas diferentes. Então a gente nunca vai conseguir falar de uma produção na Amazônia Internacional como uma coisa única e igual. Né? Cada região vai ter as suas particularidades, apesar de ter pontos de convergências e similitudes. Conseguiu entender? Deu para clarear um pouquinho mais as ideias com essas imagens, com esse trabalho desses artistas incríveis? Fica aí, porque daqui a pouco tem mais. Tá. Se ficou alguma dúvida, alguma crise, se você quer deixar alguma sugestão, deixa um recadinho aqui pra gente que na medida do possível vou retornando e vou respondendo as mensagens, esclarecendo as dúvidas. Beleza? Curtiu, replica, manda no WhatsApp pro grupo da família, beleza? Mas bora dar maior visibilidade para essa produção. Até a próxima aula. Beijo.